Amados, capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 e 2, hoje é Santa Ceia do Senhor, é uma noite de festa, é o último culto que nós vamos fazer por esses dias aqui, enquanto esperar umas 2 semanas, vamos ver, está na mão de Deus, vai ser o tempo que Deus permitir que seja, né, amado? Deus permitir que seja, está na mão do Senhor. Hebreus 12, versículo 1 e 2, graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Tema desta noite: não tire os olhos de Jesus. Estamos passando por um tempo difícil, meu amado. Não entra no desespero, não tira os teus olhos de Jesus, busca Deus, anda com Deus, porque Deus vai preservar aqueles que são dele. Deus vai guardar o seu povo nessa hora, sabe, amado? Eu estou esperando a ajuda que vai vir de lá, de cá. Amém? Se vai vir, é porque Deus permite que venha. Deus é quem manda. Deus vai suprir, Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos dar saúde para a gente ficar de pé. Sabe por quê? Nós somos igreja de Deus, nós somos arautos do Senhor, nós temos uma missão nessa terra para fazer, e Deus conta conosco, e nós temos que ter saúde para realizar a obra do Senhor. Amém? A nossa saúde, amado, é para isso, é para a glória do nome do Senhor. Através da nossa vida, o nome do Senhor, Ele é glorificado. Portanto, nós que estamos rodeados de uma nuvem, tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Portanto, aqui começa o escritor dos Hebreus dizendo, o Hebreus foi uma carta dedicada aos hebreus, aos judeus. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O escritor aqui está se referindo aos heróis da fé do capítulo 11, aos heróis da galeria dos homens da fé. Ali estão elencados no capítulo 11, essa grande nuvem de testemunhas, homens que através da fé fizeram diferenças em sua época. Então o Espírito Santo, usando o escritor, disse: olha para aqueles que andaram pela fé, olha aqueles homens como viveram e foram firmes, andaram por fé. Então essa é a referência dessa nuvem de testemunhas. É o capítulo 11, é o capítulo anterior, dizendo: olha só o elenco de homens que andaram com Deus. Às vezes nós achamos que não vamos conseguir, que não temos condições, que não tem jeito, nós temos que olhar para trás e ver que os homens de Deus venceram. Muitos homens e mulheres de Deus atravessaram barreiras, os nossos pais atravessaram barreiras, homens e mulheres atravessaram grandes barreiras e conseguiram vencer, porque eles tinham uma fé no Senhor. Homens que deixaram registrado nesse capítulo 11 a sua fidelidade a Deus, tais como a Bíblia no capítulo 11 fala de Abel. Abel no capítulo 11 versículo 4 diz que Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que o seu irmão Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Foi Deus que deu testemunho dos dons de Abel, e por ele
depois da morte, por causa da fé dele, depois da morte, ainda fala. Glória a Deus. Caim pensou que fosse fechar a boca, fechou, matou seu irmão Abel, mas o testemunho da vida de Abel continuou vivo. Aleluia, glória a Deus. Pode às vezes tirar a vida de um cristão, fazer de tudo para calar, mas Deus vai levantar outro em outro lugar. Aleluia. Eu me lembro bem da história da igreja. John Huss, ele viveu 100 anos antes de Martinho Lutero, e ele foi muito perseguido por causa da sua fé. E ele disse: ele foi morto, hoje pode matar um Huss. Huss quer dizer, né, ganso. Pode matar um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne. E esse cisne foi lá Martinho Lutero. Aleluia. Pode acabar com um aqui hoje, pode tentar fechar uma igreja, mas Deus vai levantar outra. Deus vai levantar outro homem, Deus vai levantar outra mulher. Ninguém vai fechar a boca da igreja de Deus, porque ela é viva, ela é poderosa. Ninguém pode matar um cristão. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Abel, Enoque foi aquele homem que andou com o Senhor pela fé. Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado. Por quê? Porque Deus o transladara. Enoque foi arrebatado nos seus dias de maldade, dias de dificuldade, homens maus. Ele não era bem quisto. É assim mesmo, servo de Deus não é bem querido. Você não faz nada, não precisa fazer nada, é só servir a Deus que você vai ser odiado pelo mundo. Porque o mundo está dominado, o sistema do mundo está dominado pelo diabo. Mas não tem problema. O Enoque, ele foi transladado, não foi achado porque Deus o transladara, visto que como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aleluia. Enoque andou 300 anos com Deus. Aleluia, andou com Deus, até chegou o momento que Deus tomou para si. Esse é o caminho da igreja de Deus. Então, palavra de Hebreus, olha para essa grande nuvem, você está cercado. Olha só esses homens que procederam pela fé e tiveram êxito. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Noé pela fé, Noé devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Homens que se distinguiram nas suas épocas, homens que fizeram diferença, homens que não se misturaram com o mundo, homens que não deixaram o pecado e nem o mundo tomar ele, sabe? Tem muitas pessoas que às vezes deixam de ser levados pelo aquilo que os outros dizem, pelo aquilo que como o mundo anda, é levado pelo mundo, pelo rio que esse mundo está correndo. Mas a Bíblia diz que Noé era diferente. Ele era um homem temente a Deus, era um homem reto, e na sua geração ele andava com o Senhor, até que chegou o momento que Deus mandou ele construir a arca. Ele fez, demorou 100 anos para fazer essa arca, e ao final desse período, aleluia, foi o período em que Matusalém morreu. Quando Matusalém morre, então vem o juízo de Deus sobre a terra. Mas Noé, ele deu testemunho de que andava com o Senhor, que era um homem de fé. Então Hebreus capítulo 12 nos mostra, olha essa nuvem de testemunha, esse elenco de homens que andaram com Deus. Porque a grande dificuldade da igreja é achar que o caminho vai ficar fechado e você não vai ter como passar, não vai ter saída, não haverá escape. Esse é o grande problema. Quando você olha com teus olhos naturais, você só vê a doença, só vê o desemprego, só vê o problema, só vê a dificuldade. Mas quando você começa a enxergar pelos olhos da Bíblia, pelos olhos da fé, você começa a ver o mundo diferente. Você vê que tem uma saída sim. Existe cura, existe saída, haverá provisão. Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer cura. A porta vai se abrir sim. E nesse tempo de pandemia nós vamos ver grandes milagres de Deus acontecendo, porque Deus é fiel com o seu povo. Deus guarda aqueles que temem o seu nome. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Noé
Então Abraão, outro homem de Deus, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele caminhou por fé, assim como nós hoje também caminhamos pela fé. Servimos um Deus que você não vê. Cadê Deus? Um Deus é Espírito, mas vivemos pela fé, uma promessa que está na sua palavra. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra estranha, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ele estava caminhando para o céu. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E Hebreus capítulo 12, olha, vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunhas. Olha esse povo que andou com Deus. Minha irmã, meu irmão, não ouça o que o mundo diz para você, ouça aquilo que Deus tem para você. Vale a pena servir a Deus. A tua oração, ela não fica presa nesse teto, não. A oração do crente, ela sobe até o trono da graça. A oração do crente atinge o coração de Deus. Aleluia, aleluia. Isso aqui não é palavra para comover o coração de ninguém, é que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu creio aquilo que está escrito, e a palavra é a verdade, e Deus nunca mente. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Abraão esperava uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é o Senhor. Isaque era outro homem que andou com Deus, considerou Deus. Isaque, ele nasceu por um milagre, e depois que ainda era jovem, foi oferecido em sacrifício a Deus. E Abraão disse que Isaque, ali no livro de Hebreus está escrito que Isaque, no versículo 18, Isaque será chamado a tua descendência. Considerou Abraão que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Glória a Deus, homem de fé. Abraão foi para o sacrifício, subiu ao Monte Moriá, e a certeza dele, convicção é de que ele ia subir e descer. Mas ele ia sacrificar o filho, ele ia sacrificar, e Deus ia ressuscitar o filho dele, ele ia voltar com seu filho para casa. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus está conosco, amado. Aleluia. Ninguém vai tocar nos ungidos do Senhor nesse tempo. Ninguém vai tocar em você. Aleluia. A nossa confiança, a promessa que temos, não vem dos homens. Não, os homens, eles às vezes dá até pena, viu? Não sabem nem o que fazem. O mundo inteiro está perdido. Uma pandemia deixando todo mundo perdido. Ninguém sabe o que faz, nem para onde vai. Mas nós como igreja sabemos para onde vamos. Nós somos do Senhor. Nós estamos caminhando para o céu. Nossa vida está nas mãos do Senhor. E nesse tempo nós estamos pregando o evangelho de arrependimento, o evangelho que salva, o evangelho que transforma o homem e leva esse homem para o céu. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, aqui está o elenco desses homens. Jacó, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos e adorou encostado no seu bordão. Ele estava com o bordão dele na mão, um cajado, e antes de morrer ele profetiza e adora a Deus. Aleluia. Você adora a Deus na juventude, mas também você pode adorar a Deus na tua velhice. Não existe fora de tempo. Quanto Deus te dá a vida, você tem oportunidade de adorar a Deus. José, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Olha só, José do Egito, como governador, traz toda a sua família. No Egito, a família cresce, Israel se torna uma nação dentro do Egito. Mas José sabia muito bem que o Egito não era o lugar dele. Em breve eles iriam para a terra prometida. E ele disse para os seus irmãos: quando vocês saírem daqui, olha a esperança dele. Estava vivendo tranquilo no Egito, não tinha problema, tinha fartura, mas ele sabia que aquele tempo do Egito era um tempo limitado. O tempo que vivemos na terra é um tempo limitado. Vamos viver aqui até quando Deus quiser que vivamos. E ele sabia muito bem que ia chegar a hora que Israel ia levantar tendas e ia sair do Egito. Aleluia. Quando vocês forem, eu vou já ter morrido,
mas vocês não esqueçam de levar os meus ossos para a terra prometida. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, aleluia, aleluia. José estava numa vida boa, mas ele era de Deus, ele tinha a visão do Senhor, daquilo que ia acontecer, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Moisés, olha só, que elenco de homens, heróis da fé, homens que viveram pela fé e venceram este mundo. É isso que Hebreus 2 está dizendo. Olha, vocês estão rodeados, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Olha só esse elenco que nós estamos rodeados. Homens que venceram a tudo e a todos. Homens que não temeram a morte. Olha só Moisés, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, quer dizer, a afronta, a ofensa à dignidade, ao vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o Deus invisível, como vendo o invisível. Glória a Deus, aleluia. É a história do crente nessa terra. Você deixa tudo para trás para servir a Deus, amado. Você tem que renunciar ao pecado e ao mundo, tem que deixar para trás, tem que nascer de novo. Aleluia. Moisés fez isso, deixou tudo para trás. Ele não queria viver as benesses do palácio, ele sabia que aquilo ia ter tempo para acabar. O mundo, essa alegria, tudo tem tempo para acabar, mas aquele que anda com Deus, ele vai viver uma alegria abundante. Aleluia. Quando parar aqui na terra, vai continuar na glória no céu com o Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele via o invisível. O que ele via pela fé era tão glorioso. O que Moisés viu pela fé era tão glorioso que ele disse: não vale a pena eu ficar aqui no Egito. Não vale a pena as riquezas do Egito. Não vale a pena as riquezas que o Egito pode me dar. O que está me esperando é muito maior. É como esse louvor que nós cantamos agora do Lázaro aqui. O Lázaro está doente, está entubado, mas nós cantamos esse louvor. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Deus é contigo, Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior para a tua vida. Não tem pandemia, não tem doença, não tem desemprego que vai impedir a obra que Deus tem na tua vida, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Glórias ao nome do Senhor. Ninguém vai impedir. Glória a Deus. E nesse tempo de crise, tu vai ver a mão de Deus se abrindo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você vai ver a provisão, você vai ver cura, você vai ver Deus operar maravilha nesse tempo difícil, porque o nosso Deus é fiel. Aleluia. Ele está com o seu povo, com a sua igreja. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Gideão, aí elenco: Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Homens que venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Aqui é Daniel. Apagaram a força do fogo, é os três: Ananias, Misael e Azarias. E escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Glória a Deus. Aleluia. E glórias ao nome do Senhor. E tem aqui um versículo maravilhoso, muito lindo, a respeito dos heróis da fé, falando a respeito dele. Olha, versículo 33, os quais olha só, versículo 36. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões.
foram apedrejados, cerrados, olha só, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens aqui, né? Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Esses homens sinalizam para a igreja que vale a pena ser fiel a Deus. Viu, meu querido? Vale a pena andar com Deus. Vale a pena ter uma vida de oração, de comunhão com o Senhor. Vale a pena ter uma vida de meditação na palavra. Uma vida com o Senhor é a palavra e a oração. Você não pode dissociar a oração e da palavra, a oração e a palavra. E esses homens, esses heróis da fé do capítulo 11, sinalizam para a igreja que vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena andar com Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. A igreja está passando, glória a Deus, mas ela vai resistindo até o dia, o grande dia do Senhor. Aleluia. Nesse capítulo 12 ainda, deixemos o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando o embaraço que tão de perto nos rodeia. Deixemos o embaraço. Precisamos deixar os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. Precisamos deixar para trás tudo aquilo que não traz edificação. Precisamos deixar para trás, amado. Às vezes nós damos muito valor a coisa que não é pecado, mas você toma muito tempo com aquilo, e aquilo não traz edificação para a tua alma, para o teu espírito. Precisamos deixar desses embaraços. A mulher de Ló era para receber a sua herança. A mulher de Ló era para ser abençoada. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela ficou presa a Sodoma e Gomorra. O coração dela ficou preso às coisas desta vida. Quando Ló sai da cidade, o anjo segura no braço de Ló com as suas filhas e leva. A mulher de Ló foi ficando, o coração dela estava na cidade. Sabe, amado, aquela mulher, ela perdeu a bênção de Deus, ela perdeu o propósito Deus tinha para a vida dela. E por causa da sua morte, da forma como ficou transformada numa estátua de sal, aquela mulher, porque o pecado dela foi ela ter amado mais o mundo do que a Deus, mais Sodoma e Gomorra do que o aviso de Deus. Ela ficou para trás, e por causa dela houve uma série de transtornos depois, com seu marido, com as suas filhas, por causa daquela mulher que não era para acontecer, mas ela perdeu a herança, porque o coração dela estava presa no mundo. O coração dela estava preso em Sodoma e Gomorra. Sabe, amado, não deixe o teu coração ficar preso com as coisas desse mundo, não. Claro, você tem a sua vida, tem direitinho, mas você tem que dar prioridade às coisas do Senhor. Primeiro vem o Senhor. Você tem a sua vida, tem tudo muito bem, mas aquilo que não edifica, aquilo que não vai trazer benefício espiritual para você, sabe, amado, adianta, deixa para trás, deixa o embaraço e o pecado. Embaraço e pecado, a pessoa fica embaraçada, daqui a pouco está o pecado entrando também.
e tão de perto nos rodeia. Em Filipenses 4:8 nos diz assim: quanto mais, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, olha o que nós devemos pensar, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar em coisas que é honesta, verdadeiras, justas, puras, amável e de boa fama, coisas que agradam o Senhor, aquilo que é bom, que não vai trazer prejuízo para você, largando as coisas que não edificam, aquilo que não traz proveito para você, não traz proveito espiritual para a tua vida. Precisamos nos desembaraçar. Estamos numa corrida, não podemos ficar presos com estas coisas. Nós temos um prêmio a alcançar. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13 e 14 nos diz assim: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Esquecendo das coisas que para trás ficam, aquilo que não edifica, aquilo que não traz nada de bom para você, aquilo que já superou, você já superou, já passou por aquilo. Para que vai querer passar de novo por aquilo se já superou? Já passou, deixa para trás, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Tem pessoas que ficam presos, né? Ficam presos, mas aquilo eu gosto daquilo, amado, aquilo fez mal, deixa para trás. Vamos correr para frente. Deus tem bênção para você, Deus tem promessa para você, Deus tem vitória para você. Teve um rei que ele ficou indignado porque ele comprou uns soldados a peso de prata, e os soldados, e ele comprou porque ele estava numa guerra, e ele queria um exército maior, e de repente, Deus mandou o profeta dizer para ele: não leva esses camaradas aí não, hein? Se tu levar esses mercenários, tu vai perder, tu pode levar uma multidão de gente, mas tu não vai vencer a guerra nenhuma. Mas ele ficou triste. Deus estava avisando ele, para ele largar aqueles mercenários que ele tinha comprado a peso de ouro, o peso de prata, e ele ficou tristinho. Mas eu vou perder tanto dinheiro, eu perdi, eu já dei, já paguei adiantado. O profeta falou para ele: mais tem o Senhor para te dar do que isso que você perdeu. O que tu quer? Ir com esse povo e ser derrotado? Deus vai te entregar a vitória com o que tu tem na mão. Mas tem Deus para te dar o que tu perdeu. Não fica olhando o fracasso do passado na tua vida pessoal, na tua vida financeira, na tua vida familiar. Aquilo que não deu certo, amado, segue para frente, vai adiante. Deus tem mais para você. Não fica, carregando o defunto nas costas a vida inteira, não. Larga o defunto, enterra ele. Aquilo só vai cheirar mal nas tuas costas. Larga o defunto, larga o morto, enterra e segue a tua vida adiante. Deus tem promessa para acontecer na tua vida. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fica preocupado: mas eu perdi, mas eu não... Amado, segue em frente. Mas fui injustiçado. Segue em frente. Deus tem mais para você. Deus vai te sustentar. Deus vai suprir. Deus vai abrir portas novas. Deus vai apresentar pessoas novas para você. Deus vai te dar aquilo que é o melhor para você. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eis que venho sem demora. Apocalipse 13:11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Segue em frente, amado. Fica se embaraçando não. Tem uma nuvem de testemunhas. Olha, os heróis da fé caminharam por fé, venceram o reino, venceram todo tipo de perseguição, dificuldades, mas seguiram em frente.
seguiram adiante. Aleluia. A Bíblia diz que se eles olhassem para trás, na terra que eles deixaram para trás, eles podiam querer retornar, mas acontece que Deus tinha preparado para ele uma cidade. Aleluia. Não precisava mais olhar para trás. Deus tinha uma cidade preparada à frente. Aleluia. Não fica olhando o que ficou para trás, o que perdeu. Não fica olhando para as pedras, para as perdas que ficaram para trás. Olha para frente. Deus tem uma cidade para você. Deus tem promessas para você, na vida dos teus filhos, na tua casa. Aleluia. Quem cuida de você e dos teus filhos é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O escritor da carta aos Hebreus, movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, nos recomenda que devemos olhar para Jesus. Nesse capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, aquela alegria que já estava proposta, que era abundante, ele suportou a cruz, desprezando a afronta. É tempo de olhar para Jesus, não é tempo de olhar para o homem. Tem muita gente confiando demais nos homens. Você pode até gostar das pessoas, como todos nós podemos gostar de A ou de B, mas você não pode colocar a tua fé por inteiro numa pessoa. Você tem que colocar a tua vida em Jesus. Deus é que a nossa fé tem que estar depositada no Senhor. Olhar para Jesus, amado. Porque os seres humanos são frágeis, eles falham, eles erram, e depois tu fica chupando o dedo. Eu pensei que ele fosse santinho. Santo é o Senhor. E a igreja de Deus, ela é santa. Glória a Deus. Os lavados e remidos pelo sangue de Jesus são santos. Glória a Deus. O mundo não. O mundo não. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Olhando para Jesus, aquele que foi sacrificado por nosso lugar. Quando olhamos para Jesus, o apóstolo, o escritor aos Hebreus, nos recomenda para olhar para Jesus. Olhar para Jesus é olhar para a cruz de Jesus. Não é simplesmente olhar para o Jesus do filme. Ele é tão bonito, ele tem olhos azuis, o cabelo dele é tão bonito. Não, é olhar para a obra que ele realizou na cruz do Calvário. É olhar para a cruz, porque a cruz foi o altar onde Jesus foi imolado, onde o Cordeiro de Deus tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, quando o escritor nos manda, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, inegavelmente nós temos que olhar para a cruz. Aleluia. Porque foi na cruz que Jesus foi ferido e moído pelos nossos pecados. Aleluia. A cruz é o lugar de expiação. A expiação, o pecado, ele era apagado, era removido e lançado no mar de esquecimento. Na expiação o pecado era perdoado. Aleluia. Jesus na cruz morreu no nosso lugar. A cruz é lugar de perdão de pecados. Aleluia. Quando eu olho para Jesus, eu tenho que olhar para a cruz de Jesus, onde ele derramou a sua alma na morte. A cruz é lugar de propiciação. Propiciação é o lugar propício a Deus. Era a tampa do tabernáculo, da arca do concerto. A arca do concerto era um caixote que ele tinha uma tampa onde tinha os querubins em cima, e aquela tampa chamava-se propiciatório. Era um lugar propício, era sobre ele que era aspergido o sangue do animal. E Jesus, ele se tornou propício. A cruz é o lugar de propiciação. Deus aceita a dádiva do homem e restaura o pecador.
Aleluia. A cruz é lugar de substituição, porque a cruz na realidade não era para Jesus, era minha. Quem pecou foi eu, quem pecou fomos nós. Então a cruz era nossa, o pecado era nossa, e a Bíblia diz que Jesus tomou o nosso lugar. Quando éramos fracos, Cristo morreu em seu tempo pelos ímpios. Está ali em Romanos capítulo 5, versículo 6. Ele tomou o nosso lugar. Aleluia. Então quando eu olho para Jesus, o autor e consumador da fé, eu tenho que olhar para a cruz do sacrifício. A cruz é o lugar da redenção. Aleluia. Redenção é livramento de algum mal ou servidão mediante o pagamento de um preço, resgate. Houve um preço pela nossa vida, houve um resgate pela nossa vida. Estávamos presos, acorrentados no cativeiro do pecado, e Jesus chegou com seu sangue, dizendo: eu compro esse homem. O joelho a partir de hoje é meu, hein? A Yara a partir de hoje é meu. Aqui está o pagamento. Aleluia. Seu próprio sangue, eu e você fomos comprados com o sangue de Jesus, muito mais do que ouro, do que prata. Aleluia. Fomos comprados e resgatados pelo sangue de Jesus. Oh, sangue poderoso. Aleluia. Fomos resgatados, fomos redimidos. Aleluia. O diabo nos fazia escravos, o diabo nos colocava em servidão, trazendo enfermidades e todo mal sobre a nossa vida. Mas Jesus se manifestou em carne para desfazer as obras de Satanás. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Nós somos livres. Você pode falar comigo? Eu sou livre, porque Jesus me salvou, Jesus me libertou. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho vida abundante, porque o meu nome está escrito no livro da vida nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Crente, ele vai para o céu. Crente sabe que está esperando ele, é o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz é o lugar de redenção. E o sangue foi o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Glória a Deus. Quando olhamos para Jesus, nós olhamos para a cruz. E hoje é a Santa Ceia do Senhor. Quando você comeu esse pedacinho de pão e bebeu esse suco de uva, eles simbolizam, representam o sacrifício de Jesus por você. Toda vez que você comer do pão e beber do cálice do Senhor, a tua memória vai na cruz, porque Jesus pagou o preço. A cruz era para nós carregar, nós que devíamos estar cravados na cruz, mas Jesus tomou o nosso lugar. Aleluia. Para nos trazer vida, e vida com abundância. Glórias ao nome do Senhor. A cruz é o lugar de reconciliação. Fomos reconciliados por causa do pecado de Adão. Lá no princípio fomos afastados do paraíso, mas através do sangue de Jesus nos reconciliamos novamente com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se Adão nos tirou o paraíso, Jesus através do seu sangue nos dá o céu. Aleluia. Nos dá a nova Jerusalém, muito mais do que foi o paraíso. É a nova Jerusalém, onde a igreja de Deus vai colocar os seus pés. Glória a Jesus. Aleluia. Mas para vós, agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, pelo sangue de Jesus, vocês chegaram perto. Aleluia. E a Bíblia diz aí: pela sua cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. A inimizade entre judeus e gentios. Sabe aquela guerra? Não tem mais. A cruz uniu, a cruz acabou com as inimizades. Aleluia. Agora nós temos acesso ao Pai através do sangue de Jesus. Glória a Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé.
que pelo gozo que estava proposto, suportou todo o sofrimento. Aleluia, aleluia. O gozo foi muito maior. Se você acha que está difícil, amado, Jesus sofreu muito mais. As dificuldades são grandes, mas olha, pela fé, lá na frente tem coisa boa para você, lá na frente tem bênção para você, lá na frente as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Então não para, não desanima, continua firme no Senhor. Vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Na cruz todos nós morremos com Ele. É assim mesmo. Aleluia. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque na cruz todos nós morremos com Ele. Na cruz nós fomos crucificados com Ele. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo agora que vive em mim. Morri com Ele, fui sepultado com Ele, mas também uma coisa, ressuscitei com Jesus. Aleluia, aleluia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Glórias ao nome do Senhor. Olhar para Jesus é um olhar para a ressurreição, é crer na ressurreição. Tem muita gente que serve a Deus, estão na igreja, até mesmo homens estudiosos da Bíblia, tem muitos que não acreditam na ressurreição de Jesus. Tem muita gente que não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, acha que isso é uma historinha, é uma ladainha, mas a verdade é que Jesus ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo escreveu em Coríntios que se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, a nossa fé seria vã, estaríamos perdendo tempo aqui, ninguém estaria na igreja, ainda permaneceríamos nos nossos pecados, ainda estaríamos com o fardo nas nossas costas, se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo estariam perdidos. Mas quantas mulheres de Deus já morreram nessa esperança? Por que eles morreram na esperança? Porque eles sabem que existe um céu preparado para eles. E nós também sabemos que se um dia nos faltar o fôlego de vida, sabemos para onde vamos, sabemos o que nos espera. Essa é a esperança que nós temos da palavra do Senhor Jesus. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis do que os homens, de todos os homens. Não, nossa esperança vai além desta vida. Glórias ao nome do Senhor. Então olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, é olhando para a ressurreição, é crendo na ressurreição, é vivendo a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Quando pregamos a palavra, temos que pregar com vida, porque Jesus está vivo. Quando oramos pelo enfermo, temos que orar com fé que Jesus vai curar, porque Jesus ressuscitou dos mortos e deu essa autoridade para a igreja. Quando oramos por alguém que está sofrendo, nós temos que crer que Deus vai operar, temos que crer que o milagre vai acontecer, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. Glória a Deus. Se Jesus não tivesse vivo, não teria milagres acontecendo, as portas não iam abrir, os enfermos continuariam doentes, as pessoas continuariam tristes, vidas não seriam transformadas. Mas como Jesus é vivo, ressuscitou dos mortos, Ele foi visto por mais de 500 irmãos, a olho nu. Jesus foi visto pelos apóstolos, Jesus falou, comeu com seus discípulos. Jesus ressuscitou dos mortos, e por causa da sua ressurreição, a cura, os enfermos são curados hoje, paralíticos andam, os cegos veem, os caídos levantam, os perdidos são salvos, vidas são restauradas, as portas vão se abrir, os milagres vão acontecer na tua vida e na tua casa, porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu quero orar, porque eu creio no poder de Jesus. Aleluia. No poder da sua morte e no poder do seu sangue, no poder da ressurreição. Nesta noite você vai sair daqui com o milagre de Deus na tua vida.
Você não vai ficar olhando para as portas fechadas. Você não vai ficar olhando os lamentos das pessoas, não. Mas você vai com fé, orando pelas pessoas, clamando a Deus e confiando que Deus vai operar maravilhas. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos agora estar orando ao Senhor. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus.